boa noite. Mais uma noite que nós vamos estar partilhando a palavra de Deus com você e desejamos mesmo que Deus possa usar essas reflexões para dar a esperança e ânimo, né, para nós atravessarmos as circunstâncias que estamos vivendo da pandemia. O âncora, desde a primeira gravação foi em abril, então temos atravessado esses meses, né? Semana passada, se você não estava aí, nós começamos a falar sobre a relação que há entre as orações de Paulo, do apóstolo Paulo, e a realidade da alegria, que é uma realidade surpreendente, né? Porque como uma vida com tantas dificuldades, com tantos desafios, com a luta que Paulo tinha nas suas viagens missionárias, plantar igrejas, fazer a gestão da sua equipe missionária, a questão de saúde que ele tem, questão das preocupações, e assim mesmo a vida de Paulo, naquilo que ele deixa na sua doutrina, nas cartas, nos livros bíblicos que nós temos, fica claro que Paulo ele tem a alegria como uma realidade da sua vida, não por temperamento, e não por uma alegria que está baseada apenas na euforia ou nas conquistas de uma vida ambiciosa. Ao contrário, sua alegria está fundamentada na fé em Jesus, na experiência que ele tem de conversão na estrada de Damasco, na vocação que Jesus lhe dá e na amizade com a Trindade. E assim nós vimos a semana passada a oração que ele tem em Efésios capítulo 3. Comentamos um pouquinho do 1, citamos a oração do capítulo 6 de Efésios, mas nos concentramos na oração do capítulo 3. E hoje nós vamos dar uma olhada, vamos compartilhar um pouquinho sobre o livro de Filipenses e essa questão da oração, que Paulo também tem ali no livro de Filipenses, no capítulo 1, e aquilo que ele fala sobre a realidade do contentamento, já mais para frente no capítulo 4. Então vamos lá. Se você perceber, Paulo tem os seus aprisionamentos, os tempos que ele vive na prisão. E na carta de Filipenses é uma dessas que chamadas cartas da prisão, que aliás Efésios é uma carta que ele escreveu na prisão, Filipenses, Colossenses, são 3 cartas. E também aquela pequena carta para o Filemon, né? Uma pequena carta. Então essas 4 cartas, esses 4 escritos de Paulo, refere-se mais ou menos aos anos 60, 62, uma cronologia aproximada, e Paulo está preso em Roma, ou Cesareia, mas provavelmente em Roma, algemado a um soldado romano, e é uma prisão domiciliar, então ele tem certa liberdade de escrever, de receber visitas, e mesmo numa situação de confinamento, ele é muito frutífero. E se você olhar as 3 cartas da prisão, uma primeira característica assim que nós vamos... você vai folhando, vai observar que as orações de Paulo, elas estão misturadas ao ensino, então às vezes existe uma exortação, daqui a pouco Paulo está escrevendo o pensamento dele sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus, daqui a pouco ele exorta, e daqui a pouco ele ora, e aí ele tem uma ação de graças. Então, na construção do pensamento de Paulo, nos seus escritos, não é um manual, né? Então, não há um manual de oração. Elas estão misturadas ali, elas estão compondo-se, né? E Paulo não tem não tem vergonha, não é vexatório para ele articular e compor a sua doutrina, o seu ensino com as suas orações. Para Paulo é a vida de oração. A oração não é um compartilhar pequeno, né? Ele
ele não coloca a oração num cantinho da vida, num compartimento, né? Ele não faz isso. Ele tem, como nós podemos usar a expressão, a sua vida é completamente harmoniosa. Ensino, oração, exortação, partilhamentos e consolação. Então, todas essas questões elas estão postas e unidas, fazendo não uma misturança, né? Apesar de parecer às vezes que ele sai de uma coisa para outra, mas elas estão ordenadas, elas fazem uma composição e não uma bagunça, né? Então, nessa teologia misturada com oração, existe aquela famosa expressão que você vai encontrar na vida de Paulo e nas suas cartas, em Filipenses tem, alegrai-vos no Senhor, porque nós estamos querendo aqui trazer uma conexão entre a vida de oração dele e a sua alegria, a surpreendente alegria, que nós podemos chamar de atitude de contentamento. Como isso está unido na vida de Paulo, oração e contentamento. E você tem uma expressão, a gente tem essa expressão, é favorita na nossa conversa, alegrai-vos no Senhor, mas veja, Paulo, como foi o mestre da lei, ele tem a sua vida de oração posta a partir de Jesus como Messias, mas ele não joga fora a sua tradição de oração dos salmos. Então, quando você lembrar da expressão de Filipenses, alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor, você pode ir nos salmos, por exemplo, Salmo 32, 11, tem essa expressão, alegrai-vos no Senhor, exultai no nosso Deus. Então, no Salmo 32, como em outros salmos, são a fonte onde Paulo está ensinando a igreja de Filipos, né, os filipenses, essa expressão, alegrar-se em Deus, alegrar-se no Senhor. Uma outra expressão que nós podemos trazer também no Antigo Testamento, é aquela expressão de Neemias 8:10, né? A alegria do Senhor, nossa força é. Também Paulo, no seu ensino, daqui a pouco nós vamos ler Filipenses, nitidamente ele traz essa tradição, essa postura, essa verdade, essa vivência de que alegrar-se na companhia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como comentamos na semana passada. É na experiência de amor com Deus Pai, Filho e Espírito, né? É nessa convivência, é nesse doar-se e relacionar-se, fazendo parte da família divina, convidando-nos, os cristãos, os crentes, a participar da igreja de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo. Nessa experiência de amor é que a alegria nasce e brota, que ela se derrama sobre nós, através hoje da pessoa do Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. Então, a alegria nos fortalece. É uma experiência que encoraja. A alegria em Deus é uma experiência que não é efêmera, não é algo da alegria do temperamento, não é uma alegria que a gente entende e aprende nos livros de autoajuda. Não é porque eu tenho um caráter, uma vida melhor que o outro e que eu sou sorridente, eu deixo de ser sorridente. Não é desse tipo de temperamento que Paulo está dizendo. A alegria de Deus é uma questão de fortalecer, de encorajar, de dar coragem para enfrentar a vida, que em muitos momentos temos pedaços terríveis, dificultosos, as tribulações, as provações da nossa fé. Por isso que a alegria em Deus nos fortalece para atravessar essas circunstâncias, não é? João 15:11, também Jesus nos dá o pano de fundo da alegria dele, o ensino da alegria. João 15:11, ou João 15 é o texto onde Jesus está falando que ele e o Pai, né, estão unidos e que os discípulos estão unidos a Cristo, e essa expressão de unidade, de amor, ele está dizendo que gera a alegria plena, a alegria completa, que a alegria dele está em nós.
Mas veja, essa alegria que Jesus está falando em João 15:11 é também resultado da experiência de amor. Então, é na relação com Deus, que ama, que se doa, que perdoa, que cria, que é redentor, que redime, resgata as pessoas. É nessa convivência com Deus que eu sou surpreendido pela alegria. Então, a alegria não é uma criação minha dentro da minha alma. Não sou eu mesmo, apesar de todo o autoconhecimento que eu possa ter, talvez de todo exercício pragmático de comportamentos que eu possa tentar criar, força de vontade, posso ler os melhores livros de autoajuda. Não é uma criação que eu faço do barro, do zero e vem a alegria. Não. Ela é derivada de Deus, ela é doada por Jesus. É no Espírito que habita no cristão, no crente, em nós, que eu experimento a realidade espiritual da alegria. A alegria é uma realidade espiritual para Jesus, então por isso que Paulo ensina isso para nós. Então vamos começar a leitura. Eu quero ler alguns textos para você e vamos começar lá de Filipenses 1. Capítulo 1, Paulo já vai nos dar aqui uma pequena oração no capítulo 1, a partir do verso 9. Então, lembrando que Paulo aqui está preso. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Nessa oração, como nas de Efésios que nós vimos, Paulo, impressionante, ele não está pedindo para ser livre das cadeias. Não, ele não está pedindo alguma coisa assim mais pessoal, possivelmente que a gente considera às vezes questão mais prática, um auxílio, uma oferta, um sustento, uma visita. As suas orações, quase que sempre, quando está escrevendo para um grupo de crentes, uma igreja, Paulo está orando para que eles consigam amadurecer naquilo que eles assimilaram, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou a maturidade, crescer na plenitude, o processo de santificação. E aqui, é claro, Paulo, se nós fôssemos fazer um estudo expositivo do que significa cada palavra, nós teríamos uma pregação. E não é esse o nosso propósito. Nós estamos querendo entender qual é a conexão dessa vida paulina que ensina e ora e que é, muitas vezes, surpreendido pela alegria em Deus ou pelo, você pode chamar também, o contentamento. Aliás, o contentamento é uma experiência que, penso eu, está totalmente voltada na vida de muitos de nós, está totalmente voltado para fora de nós e de Deus. Parece que o contentamento nosso hoje é questão, às vezes, de autorrealização, de nós conquistarmos uma meta. Parece que a nossa alegria, o nosso humor, o nosso contentamento, eles têm raízes muito mais naquilo que eu anseio pessoalmente, que é humano, do que focado em vivenciar o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito por mim. Ou de eu descansar na salvação, ou na consolação do Espírito, ou nos planos de Deus para a minha vida. Em Filipenses, o contentamento de Paulo está envolvido numa realidade de sofrimento.
Então nós vamos tematizar um pouquinho que o contentamento cristão ele é completamente compatível, apesar de meio paradoxal, a gente nossa, como é que eu posso ser alegre e contente se estou passando uma situação terrível? É isso que Paulo está passando. Como é que o contentamento cristão pode coexistir com o sofrimento? Como é que a alegria pode existir em circunstâncias doloridas ou em circunstâncias de suspeitas, de dúvidas, de medo, de tristeza profunda, tristeza às vezes mortal, né? Bem, você folheando a carta do Filipenses, um outro texto que nos dá essa caracterização é quando Paulo diz que para ele o viver é Cristo. Para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver é Cristo, aqui Paulo está dizendo, em Filipenses, que a vida diária dele, aquilo que está sobre o cotidiano, o ordinário, a segunda-feira de cada dia, pertence a Cristo. Paulo, nós vamos em outra semana, mostra que a alegria tem essa perspectiva escatológica, do futuro, da redenção, do céu, onde não há dor, sofrimento. Mas aqui em Filipenses, a alegria que fortalece Paulo, que vem de Deus, é que o viver dele aqui na terra é para Jesus, é para Deus. Então, a mente e o coração de Paulo estão alicerçados na experiência da oração e da vida a serviço do seu mestre, que o comissionou. Essa é uma diferença bem grande que você vai ver para o contentamento de Paulo. Então, eu queria trazer aqui uma coisa que talvez aconteça com você e aconteceu com C.S. Lewis. Vou fazer uma leitura aqui do livro Cartas a Malcolm. Malcolm é um livro de C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, um grande pensador, talvez o maior pensador protestante, né, do século passado. Ele está nessa Cartas a Malcolm não é um amigo real de C.S. Lewis, apesar de ele ter livros que ele escreve para amigos. Sei que ele inventa um amigo da mente dele e escreve cartas e discutindo assuntos relacionados à fé. Na carta que ele escreve, carta número 11, C.S. Lewis está intrigado com uma tensão que ele acha que existe no tema da oração, que é o ensino de Marcos 11, 24, eu já vou ler aqui na página 87, essa tensão que C.S. Lewis está querendo passar para nós, diz assim, mas como que é isso que Jesus ensina, que pela fé tudo é possível, em contraste daquilo que ele vive no Getsemane, que ele diz assim, passa de mim esse cálice, ó Pai, mas que seja feita a tua vontade. Então veja o que o C.S. Lewis escreve assim no seu questionamento, tentando entender essa questão. O Novo Testamento contém promessas constrangedoras de que receberemos o que pedimos em oração com fé. Marcos 11, 24 é o mais surpreendente. Tudo pelo que pedimos, crendo, vamos receber. Vamos receber. Não há motivos, parece, para confinar isso a dons. Diz tudo pelo que pedimos. Se é tudo, não se trata de uma fé meramente geral, mas de uma crença de que você terá a coisa específica pela qual pede. Não se trata de conseguir isso ou aquilo que seja realmente muito melhor para você. Você terá exatamente o que pediu. E para acrescentar o paradoxo, o grego nem mesmo diz crendo que você irá receber. Ele usa o tempo aoristo, que se pode traduzir por crendo que já o recebeste. Então, ele está interrogando aqui, mas como que é isso, né? E na experiência dele, você sabe, também tem muito sofrimento, ele casa tarde, a esposa falece de uma doença.
E ele está falando, nossa, mas que surpreendente. E na página 89, ele faz então esse contraste entre a oração do Getsêmani. E nesse contraste da oração do Getsêmani, ele está dizendo que se você tem essa confiança, pode considerar a possibilidade de recusa. Ele está questionando como é que Jesus, então, ao orar ao Pai, não passou o cálice, né? Porque foi feita a vontade do Pai, Jesus estava entregue no jardim do Getsêmani, então houve uma certa recusa, não porque Jesus não tinha fé do que ele pediu ao Pai, passa de mim esse cálice. Então ele está né, fazendo essa análise. O problema real é a razão pela qual a recusa é tão frequente, mas qual a razão para que o resultado oposto seja tão prodigamente prometido? Então, C.S. Lewis está questionando, e ele, nesse capítulo, ele diz que ele se coloca, na vida de oração dele, no sopé da montanha, essa oração sobre uma montanha. Ele não é um alpinista, ele diz que na sua ele mostra-se muito humilde ali nesse texto, que ele consegue ficar onde Jesus está na sua vida de oração. Ele ora, ele expõe os seus pedidos com liberdade a Deus, mas usa dessa maneira que Jesus faz. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade. E ele diz que esse negócio de transportar montanhas de lá para cá, ainda no nível espiritual dele, ele não chegou nessa tremenda capacidade de fé, como diz o texto de Mateus. Uma segunda leitura, tenha paciência um pouquinho, que tem a ver com o que C.S. Lewis é o Dr. James Houston, no seu livro sobre oração, está comentando justamente essa carta número 11 que C.S. Lewis está pensando sobre orar com fé e receber o que você pede, ou orar com fé e deixar tudo na mão de Deus conforme a sua vontade. E o Dr. Houston, é quem criou a faculdade teológica lá de Vancouver, onde o Supimpa teve a alegria, a felicidade de fazer o seu mestrado. Uma pessoa que está com 97 anos, escreveu muitos livros, é um grande pensador também, e ele está comentando aquilo que eu li para você. Veja o que ele diz na sua página 245. Talvez a resolução para este problema, na verdade é um pouquinho antes. Para o escritor C.S. Lewis, esse era o dilema pessoal. Disse ele que observara 2 padrões conflitantes de oração no Novo Testamento. O primeiro ensina que o que quer que peçamos em fé nos será dado. O segundo padrão ensina-nos que toda oração deve ser qualificada pela cláusula, seja feita a tua vontade, tal como Jesus orou no Getsêmani antes de ser preso. C.S. Lewis sugeriu que a maioria dos crentes nunca experimenta esse segundo padrão de oração. Modestamente, ele confessou que estava no sopé da colina da vida de oração. Talvez a resolução para este problema seja que tendemos a ver nossas orações de petição como um conflito de vontade. Minha vontade versus a vontade de Deus. Algumas pessoas ainda pensam na oração como pedir coisas a Deus, porque ainda estão no estágio elementar de dá-me. Se não ultrapassarmos esse estágio, nossas orações morrerão. Dr. Houston comenta, então, aquela primeira leitura que eu fiz, dizendo que o que C.S. Lewis está dizendo que é um conflito, na realidade, é um movimento de maturidade na nossa caminhada de oração, que vamos orar muitas vezes petições a Deus, e que isso é real, mas que dentro dessa petição nós vamos ter que dar um passo a mais, que é não ficar preso no conflito entre vontades. Ah, Deus, eu quero, eu posso, eu desejo. Antigamente tinha aquele ensino da profissão positiva, tudo que dizia da boca dos crentes vai acontecer, toda oração vai ser respondida com sim, se não é sim é falta de fé. E o Dr. Houston está falando que é óbvio que Jesus, quando orou no Getsêmani, orou com fé, orou com entrega. Ele se angustiou, teve o suor, né? Veio como sangue. Então, toda aquela
dor que ele estava prevendo a crucificação, a sua morte para a nossa salvação, para o nosso perdão, que Jesus não errou em nada, que a reação, toda aquela reação que ele tem no Getsemane é a nossa reação. E que às vezes há o conflito de vontades entre o que eu quero e os planos de Deus. Mas um passo a mais nessa interpretação do Dr. Hilson é que nós temos que imitar a Cristo no sentido de que desejarmos mais a Deus e os seus planos do que os nossos próprios anseios e desejos, mesmo que sejam lícitos, porque o de Jesus era lícito pedir que o cálice amargo do vinagre fosse posto de lado. E o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Porque às vezes nós estamos presos na nossa vida de oração, nós estamos presos assim naquilo que eu diria assim, com uma teimosia, no sentido de que as nossas ambições ou os nossos pedidos pessoais, que nós insistimos, como a Bíblia diz, perseverar na oração, mas que chega um momento que nós temos que, como Jesus no Getsemane, abrir todo o coração, trazer toda a nossa angústia, falar tudo a Deus, pessoalmente, mas em certo momento, nesse processo, nós soltarmos ao ponto de desejarmos mais a vontade dele do que o cumprimento e a autorrealização dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos desejos pessoais, dos nossos anseios. Essa libertação que Paulo faz quando ele ora pelo espinho da carne, que provavelmente era uma doença, e que Jesus diz a ele que a graça bastava e que o poder se funcionou na fraqueza, e que Paulo seria abençoado através dessa negativa de Deus de curar. O que Paulo faz? Ele tem a sua alegria, ele tem essa sua confiança fortalecida, tem a sua alegria estabelecida, tem a sua paz, no sentido de que no seu anseio de livramento, ele consegue na relação com Deus, na sua intimidade, escutar e perceber que é hora de abrir mão do que está pedindo, do que está insistindo, do que está persistente, do que vê como uma necessidade crucial na sua vida. O espinho da carne era muito importante para Paulo ser liberto disso, mas o Senhor o mantém, porque na sua soberania sabia que aquela experiência de sofrimento para Paulo traria glória a Deus, maturidade e faria a vontade de Deus sobre a vida e sobre a vontade de Paulo. Ainda assim, para incentivar a você a ter coragem na sua vida de oração, muitas vezes liberar a Deus e ter prazer e alegria na vontade dele e não na sua, mesmo recebendo um espere, uma negativa, né? Que Deus diga não para a sua oração. Então, isso faz parte do nosso crescimento. Eu quero ler agora alguns textos de Atos. Vamos achar aqui nas minhas anotações. Atos em alguns momentos, na vida de Paulo, Paulo está trilhando suas viagens, está fazendo suas viagens missionárias, e em alguns momentos você vai ver que ele precisa de uma intervenção direta de Deus da sua narrativa, naquilo que ele está vivendo. Ele precisa de que o Senhor Jesus interfira diretamente. Um exemplo disso é quando ele está em Corinto, Atos 18, no versículo 9 diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Aqui no livro de Atos, o que nos mostra na vida de oração de Paulo, que muitas vezes a iniciativa era divina.
Deus ia ao encontro do apóstolo. O apóstolo ia ao encontro de Deus, mas Deus ia ao encontro do apóstolo. Paulo estava sofrendo muita oposição aqui no seu trabalho, e é necessário nessa visão, o texto diz que Deus vem a Paulo de uma forma especial e diz aqui, olha, fique aí e ensine, mantenha o pastorado do teu ministério, porque tem muita gente nessa cidade de Corinto, há uma igreja aqui, e ninguém vai lhe fazer mal. Não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. O princípio aqui é que no nosso desamparo, na nossa fragilidade, nós oramos melhor. Então nós precisamos aprender a sofrer. Mas aprendemos a sofrer à medida que aprendemos a orar. E isso acontece juntos. Aprendemos a sofrer, entendemos os nossos sofrimentos, reconhecemos que temos frustrações, decepções, dores. À medida que aprendemos a sofrer, aprendemos a orar, e às vezes o sofrimento faz com que a gente aprenda a melhor oração, a oração que vem da alma, a oração que expõe as nossas emoções, expõe a necessidade de livramento, expõe o nosso medo. Aqui diz na visão, vindo, o Senhor falou a Paulo, né? Jesus falou a Paulo aqui, não temas, ninguém vai feri-lo aqui, fique, e ele ficou lá por 1 ano e meio. Mas num outro episódio das suas viagens missionárias, você folhando um pouquinho para frente, no capítulo 22, 12, diz assim, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão teus testemunhos a meu respeito. Aqui é o contrário. Ele está em oração no templo. Ele tem uma experiência especial chamada aqui de êxtase. E o Senhor disse, sai porque você não deve ficar aí. Em Corinto tinha que ficar, em Jerusalém tinha que sair. Novamente é Deus que vem ao encontro de Paulo. Na sua situação, nas suas circunstâncias difíceis, o Senhor o visita. Na página seguinte, capítulo 23, verso 11, ele está diante do tribunal dos judeus, que é o Sinédrio. E ele sofre uma revolta e as pessoas querem matá-lo, os soldados têm que tirar Paulo para uma fortaleza de proteção. Na noite seguinte diz, o Senhor, pondo-se ao lado dele, Lucas está comentando isso, né? Disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O Senhor põe-se ao lado dele e diz coragem. O contentamento de Paulo é fruto dessas experiências, onde a oração, onde ele aprende a sofrer. Veja, ele está no contexto de perseguição, morte, sulgo, aprisionamento. E na vida de Paulo, isso está num tecido só, isso está conectado. Ele está aprendendo a viver, o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Isso está escrito em Filipenses. E Paulo também diz em Filipenses 4:4, ele se alegra no Senhor. Mas veja, a pergunta que você pode estar fazendo aí na sua casa é como é que pode um homem que sofre tanto, como é que o sofrimento combina com a alegria em Deus? Como é que os apuros das circunstâncias difíceis que Paulo está passando, nós olhamos isso nesses textos de Atos, podem trazer a Paulo o princípio de contentamento que ele quer ensinar nas cartas da prisão, que ele também, quando escreve, está preso. Em Filipenses ele está preso. Então, que tipo de contentamento? Contentamento para Paulo é a alegria de ser o que ele é, de ter o que se tem naquele exato momento do tempo do hoje, de ser o que ele é e de ter o que ele tem. E quando ele parece que não tem nada mais, e quando ele se sente, com certeza Paulo se angustiava, tinha medo, tinha sociedade,
o Senhor Jesus não iria ao lado dele ali, nessa situação, e dizer, ao lado de Paulo, visitando, coragem, você ainda vai ser testemunha, não vai morrer aqui, nesse tumulto, você vai ser uma testemunha diante do imperador, você ainda vai ser usado por mim lá diante do imperador. E aí você pode pegar muitas situações que Paulo quer ensinar que as circunstâncias da vida da gente, a gente presta atenção, né? Às vezes eu e você somos tentados, não sei se você é, de flutuar sobre o sofrimento, dizer assim, não, eu preciso ter um escape, eu não posso passar por isso, eu quero fugir disso, rapidez, Deus, eu não posso. Não... Então, muitas vezes nós queremos um eject ou aqueles esportes de ir para o ar, de flutuar no ar, e não queremos olhar as circunstâncias, mas é inevitável. Jesus no Getsêmani era um lugar de oração para Jesus, mas ali houve lágrimas, houve suor de sangue, angústia de morte. Não podemos achar que vamos... Se o nosso Senhor precisou passar as suas provações, como eu não vou passar as minhas provações, tensões, desgostos. Mas o que os textos de Atos e Filipenses querem ensinar é que o sofrimento na presença do Senhor Jesus, nós vamos ouvir a mesma expressão que Jesus falou para Paulo. Coragem. Eu estou com você. Você não está sozinho. Ânimo. Pegar nas nossas mãos. O Espírito está junto conosco. Nunca nos deixa, jamais nos abandona. Então essas experiências de sofrimento, à medida que eu aprendo a sofrer em companhia de Jesus, o servo sofredor, mas o Todo-Poderoso, é a expressão de contentamento da Bíblia, que você poderia trazer uma tradução de contentamento como eu vou adaptando-me, porque Jesus segura nas minhas mãos. É uma questão de adaptação e de enfrentamento. E como eu estou me adaptando, estou enfrentando por causa da presença de Jesus, a sua boa, doce companhia, eu atravesso esse deserto. Eu atravesso o vale da sombra da morte. Eu atravesso o Getsêmani. Eu passo por essa experiência de dor, de prova, de tribulação. Por isso que em Filipenses, na oração de Paulo, que eu li para você, no começo do nosso encontro, ele estava dizendo que ele orava para eles terem a experiência, a profundidade, a experiência de amor. Porque é no amor e na presença de Jesus, por causa do seu amor, que nada me separa desse amor, conforme Romanos 8, nada, exatamente nada. Então eu vou atravessando e nesse atravessar o meu coração recebe a paz e o contentamento. Em Filipenses 4, que já é o último capítulo da carta aos Filipenses, 4:4 diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí no final do 5 diz, perto está o Senhor. Ora, aquele Paulo que viveu a situação de Jesus dizer, coragem, Paulo, você vai ser uma testemunha, é a mesma expressão em Filipenses 4:5, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, que é a prece, súplica, que é um pedido mais intenso, ação de graças, que traz a gratidão, apresentemos nossos pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é a experiência de contentamento de Paulo. Esse processo. Alegrai-vos no Senhor, Salmo 32, Paulo sabe de que a alegria está na presença de Deus, e ele diz assim que perto está o Senhor, então Deus está ao nosso lado nessa pandemia, Deus está aí ao seu lado, o Senhor é Espírito, o Senhor está
com aqueles que sofrem, o Senhor está com aqueles que estão sozinhos, o Senhor está com seus filhos. Mas se eu estou ansioso por alguma coisa, então, qualquer coisa, em tudo, então tem que orar, 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 porque ele usa sinônimos. Pela oração, súplica é uma oração, ação de graças é uma oração de louvor. Apresentem vossos pedidos a Deus, uma expressão dos nossos desejos. E o que traz esse encontro vivo entre um crente que sofre, que está amedrontado, ansioso, é que, surpreendentemente, Deus faz nascer a paz de Deus, que guardará mente e coração, o ser todo aqui, integralmente. Poderia até acrescentar, guardará mente e coração e o corpo, até o nosso corpo físico, quando é abraçado por Jesus. Jesus que disse para Paulo, coragem. É o Jesus que diz para nós hoje, esperança. Estou ouvindo sua súplica, sua ação de graças, suas orações. Estou ouvindo tudo que você está me pedindo. Mas quando Jesus está próximo de nós, ele substitui o nosso medo, a nossa angústia, a nossa ansiedade pela paz divina, fruto também do Espírito Santo, fruto de Deus. E essa experiência guarda a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. Guarda até para não ficarmos mais adoentados do que já estamos, por medos ou por doenças reais, físicas, fisiológicas. Essa paz de Deus nos traz sanidade, nos traz um olhar para o futuro, retirando a desesperança que gera o tédio. Tédio é a antítese da alegria. Entediados são as pessoas que olham para frente e não veem nada. Olham para dentro e estão sem ninguém, sozinhos. Não escutam alguém dizer, coragem, Elcio, não desista ainda. Você há de ser testemunho, você há de atravessar essa experiência. Pode demorar, mas eu estou com você. Jamais te abandonarei, como Hebreus diz. Nunca te deixarei. A experiência que Paulo nos ensina, aqui em Filipenses, nessas cartas da prisão, continua no seu texto. Eu vou continuar a leitura. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero dizer para você que isso aqui não é só para Paulo, que pode ser considerado um mega apóstolo, um grande, né? Não. O que está escrito aqui no final da carta de Paulo aos Filipenses, ele é uma conquista não pessoal de Paulo. Ele está dizendo que ele aprendeu. Garanto para você que em Atos 9, quando Ananias orou por ele, ele estava em oração, Paulo começou a aprender a sofrer, aprender a orar e aprender a se alegrar. Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas em Jesus, não sozinho. Ou aprender a estar contente com esses polos da vida, fartura, escassez, né? Parece até aqueles compromissos de casamento, na alegria, na tristeza, na fartura ou na pobreza, né? Esses compromissos são compromissos da aliança que Deus faz conosco. É a partir do que Paulo falou no alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor. Em tudo levemos a Deus em oração e súplica, com a paz de Jesus que guarda, é que ele pode dizer que ele se alegra grandemente no Senhor, que ele está feliz porque esse pessoal se interessou por ele, estão o ajudando no ministério, e ele está dizendo hoje, não estou dizendo isso porque estou necessitando, esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ouça isso, aprendi a adaptar-me, aprendi a conviver, aprendi a atravessar as circunstâncias que Deus tem posto à minha frente, seja deserto, sejam vales verdes e águas tranquilas,
sejam o vale da sombra da morte, ou sejam planícies verdejantes, seja o bem ou seja o mal, ou seja fartura ou necessidade, aprendi o segredo de estar contente. Qual é o segredo? A pergunta que eu faço para você. Mas afinal, qual que é o segredo dessa aliança entre Deus e Paulo? É a graça de Jesus. Mesma coisa a aliança do casamento. Qual que é o segredo de um casal poder falar os votos e cumprir isso? É a pessoa de Deus, de Jesus, no meio desse casal. Ou nessa relação entre discípulo e Jesus, entre apóstolo e Jesus, entre nós e Jesus. O contentamento cristão, ser contente, não é porque eu estou só ganhando em oração, estou sendo abençoado, tenho fartura, meus filhos vão bem, a doença não está no meu lar, o dinheiro está sobrando, posso pôr na poupança, porque os meus sonhos estão sendo realizados. Essa é uma alegria fácil, essa é a alegria do mundo. Qualquer ser humano vai festejar quando há circunstâncias que são favoráveis. Mas a gratidão, o contentamento, a paz, ela é proveniente do relacionamento com a Santíssima Trindade, o nosso Deus da graça. Deus abre os braços e à medida que o Elcio necessitado, cansado, sobrecarregado, é abraçado nesse amor, eu sinto paz e o contentamento. Meu coração apazigua, descansa, mesmo que as coisas estão rolando aí fora. E meu coração apaziguado sorri em gratidão, porque Deus está me abraçando, Deus está aqui. Deus está aí na sua circunstância. Deus não está longe dos seus filhos. Paulo aprendeu por experiência. Podia ensinar sobre isso, podia escrever sobre isso. Escreveu as cartas na prisão, viveu aqueles textos de Atos, foi vivenciando. Não era só racionalidade dele que era transformada por Jesus. As emoções, as suas experiências, a vida toda de Paulo era impactada pela fé que ele estabeleceu em Jesus Cristo. Então, o segredo que Paulo está querendo dizer aqui, o segredo é a graça de Deus, que nos convida à sua companhia, nos convida a desfrutar da sua companhia. Eu deixo essa mensagem a você. A alegria no Senhor, em Filipenses, é compatível com o sofrimento. O contentamento de Paulo aqui está que ele sabe estar na fartura ou na escassez, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza. As pessoas me querendo bem ou me desprezando. E claro que Paulo sentia dores, Paulo sentia tristeza, angústia, medos. Mas quando ele estava nessa situação de fragilidade, ele sabia que ele podia confiar em Jesus Cristo. Ele sabia que ele podia se preparar, fazer aquilo que eu e você precisamos fazer muitas vezes. Se aquietar em solitude, que é a atitude de esperar um pouquinho, respirar e se encontrar com Deus. E ali nesse encontro ser consolado, ouvir as palavras, coragem, Paulo, você vai ainda ser testemunha em Roma, não chegou a sua hora ainda. Quero orar por você, que o Espírito Santo possa desafiá-lo a manter as suas orações e saber que a alegria vai vir, porque o Senhor estará com você nas suas orações, está com você nas suas orações. Vamos orar? Senhor, abençoe-nos com a alegria e com a paz que vem do Espírito Santo. Dá a nós, a tua igreja, um olhar para a frente, Senhor, e ver que nós temos futuro, nós temos a esperança em Ti,
que o Senhor é a âncora da nossa alma, a esperança certa, que o Senhor se agrada de vir ao nosso encontro, como veio no apóstolo tantas vezes, que nada escapa das tuas mãos e nada nos separa do seu amor. Tranquilize os nossos corações, Senhor, através das orações, através da experiência de experimentarmos o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a atravessarmos as nossas provações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, que a paz de Deus continue sobre nós nessa semana e nos encontramos na próxima quarta. Deus abençoe.